Eu me chamo Maria Tereza Viana de Freitas Corujo, meu apelido é Teca. É como Teca que eu sou mais conhecida, é minha identidade. Eu moro em Caeté. A minha trajetória até estar aqui hoje no movimento pela preservação da Serra do Gandarela está relacionada com a Serra da Piedade, que quando eu vim para Minas, eu vim do Rio de Janeiro, eu vim para Caeté e quando eu fui conhecer Caeté, eu tive uma relação muito profunda com a Serra da Piedade. Acabei comprando a minha casa, é lá o meu espaço. E nessa questão da Serra da Piedade, eu acabei me envolvendo com o movimento SOS Serra da Piedade, que foi durante 7 anos, uma atividade muito intensa para proteger aquele patrimônio da mineração. Nessa caminhada, nessa trajetória, fui conhecendo outros cidadãos e movimentos e percebeu-se uma aglutinação de movimentos que estavam fazendo o mesmo tipo de trajetória em relação a outras serras. Então se fundou o movimento pelas Serras e Águas de Minas, lá no topo da Serra da Piedade. Então esse movimento significou uma aproximação e fortalecimento de uns com outros. E a questão do Gandarela chegou porque, como parte da Serra do Gandarela está no município de Caeté, e eu participava do CODEMA, e as pessoas do movimento SOS Serra da Piedade já estavam muito, assim, tramitando nesse âmbito, né, ambiental, a gente começou a perceber, porque entrou no CODEMA um pedido de uma mineração, chamada Mineração Apolo, ainda não era Vale, pedindo para licenciar, então, um empreendimento na Serra do Gandarela. Na época, o CODEMA, quem era deliberativo e quem conduzia era a sociedade civil, disse não, e o prefeito não pôde dar a certidão de conformidade. Anos depois de uma trajetória muito longa, aí hoje a gente soube que o prefeito que esteve lá por 8 anos, na realidade foi colocado para possibilitar esse mega empreendimento no Gandarela, detonaram com o CODEMA, conduziram um plano diretor, mas resumindo, a minha trajetória em relação ao Gandarela foi uma sequência direta de todo o meu envolvimento com a defesa da Serra da Piedade. Eu estou nesse movimento porque eu tenho uma convicção profunda que esses lugares não têm o menor sentido serem destruídos para atender o interesse minerário. Quando a gente conhece esses lugares, a gente tem essa convicção e é inabalável para mim. Não há nada que me convença que é possível mitigar esses empreendimentos nesses lugares. Não há nada que me tire do meu rumo, que não há nenhuma medida compensatória que justifique isso. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam ou dizem que eu sou contra o desenvolvimento e eu tenho uma tranquilidade de espírito e falo claramente, não importa a quantidade de pessoas ou se são muito poderosas ou não, eu digo realmente, há coisas que são inegociáveis, não importa que, porque a questão do Gandarela, por exemplo, não adianta oferecerem, sei lá, 1 milhão de hospitais, embora hospitais são muito importantes, porque a questão do Gandarela envolve valores como ser um grande aquífero, que não tem como ficar trocando uma coisa pela outra. Além do mais, essas outras coisas deveriam estar sendo providenciadas pelo Estado. Então, eu não acredito. Então, eu estou no movimento, a minha trajetória é pela luta de uma nova maneira da gente se relacionar e não mais refém de um poder econômico que domina a questão política, que domina a comunicação e que nos traz para esse Estado que insistem em dizer que só porque é Minas Gerais tem que minerar, e a gente está refém de que essa é a única alternativa para o nosso território, quando nós sabemos que Minas Gerais não é pelo fato de ter minério no seu subsolo que isso tem que ser o direcionamento, porque o nosso Estado também tem muitos outros valores e outras possibilidades de vida. Então, a minha trajetória até aqui está diretamente relacionada a essa convicção, e eu estou no movimento ainda quando nem havia aparentemente a Vale interessada, e tem toda uma outra história muito séria de tentativas, mas aí a gente passa para o segundo momento, como é que foi essa atuação desses outros atores. Parou. Então vou fazer. Pode continuar, vai gravando aqui, eu arrumo lá. Pode continuar. Pode. Eu me chamo Carolina Herman Coelho de Souza, sou arquiteta urbanista e, como eu falei, a minha ideia era ficar mais de observadora, porque também sou pesquisadora na área. Faço doutorado em arquitetura e urbanismo, mas também não é à toa que esse é o meu tema de pesquisa. Assim, eu tenho
Então, falando da minha trajetória, né, uma trajetória no movimento ambientalista, sou de Porto Alegre e me formei lá em arquitetura e urbanismo e fiquei desiludida com a profissão de arquiteto urbanista, assim, como se vê hoje em dia, você está querendo desistir. Aí fui, conheci o movimento ambientalista lá, o Núcleo Amigos da Terra Brasil, o pessoal da GAPAN, né, com o pioneirismo do Lutzenberger, e então lá tem muito forte também esse movimento que eu vim a conhecer depois de formada, e aí abriu o mundo, assim, quando eu comecei a participar e aprender com eles, de fato, outros modos de ver a vida, de luta mesmo e resistência. Então participei lá do Amigos da Terra durante 5 anos, é uma ONG faz parte de uma federação internacional da Amigos da Terra, que tem mais de 70 países. Também tive a oportunidade de conhecer outras pessoas de outros países que trabalham com isso. E lá tive muita atuação com os problemas que tem no Rio Grande do Sul. No caso, a luta contra uma mega hidrelétrica de Barra Grande foi que me iniciou assim, o movimento, contra a monocultura de eucaliptos e tal. E aí acabei vindo para Belo Horizonte. Eu fiz meu mestrado lá na área de comunidades e edificações sustentáveis, que foi quando eu tentei resgatar a arquitetura e urbanismo a partir de uma outra visão. Mas foi na engenharia civil, na área de meio ambiente, que eu consegui ter essa orientação de comunidades e edificações sustentáveis. E aí, vindo para cá com a intenção de fazer um doutorado que eu pudesse linkar a questão da arquitetura e urbanismo com o ambiental, e que eu digo que é um urbanismo expandido para um planejamento regional, onde eu queria tratar de um conflito ambiental e discutir o espaço, essas diferentes interpretações do espaço de modos de apropriação, né, que no caso a gente tem bem claro da mineração e do movimento, mas que eu acho que vai além de ser um parque, né. Eu mesma vejo essa visão contra a mineração, mas contra um modo de produção capitalista, né, e então isso que eu tenho trabalhado no meu trabalho do doutorado, que também, claro, que eu quis juntar com alguma coisa do meu interesse, né, como agora a Marcinha está dizendo dessa pesquisa militante, que eu não conhecia esse nome, mas foi assim que eu me inseri. E aí conheci, então eu entrei no doutorado com esse intuito de uma discussão de um conflito ambiental no território, não sabia que estudo de caso, que tema abordar, e aí eu tive, acho que foi em novembro do ano passado, vai fazer 1 ano agora, numa exposição da Semana do Gandarelo, né? Aí o Paulo Rodrigues teve tempo de conversar bastante comigo, explicar o caso, conheci a Teca no mesmo dia, teve uma palestra, e ali eu me encantei, naquele dia eu me encantei com o caso e comecei a ir atrás, e agora defini ele meu objeto de pesquisa.